Olá, sejam bem-vindos à disciplina Questão Social, preparada especialmente para os alunos do curso de Serviço Social. Nesta disciplina, você irá ampliar seus horizontes diante da questão social, onde abordaremos conceitos numa perspectiva histórica para o enfrentamento dos problemas sociais vivenciados pelo povo brasileiro. Dividimos a disciplina em 4 capítulos, a saber, primeiro, o conceito e caráter histórico da questão social. Segundo, a militância da Igreja Católica junto à questão social. Terceiro, a questão social como base sócio-histórica do serviço social. E quarto, avanços sociais e filantropia no Brasil. Esta disciplina é fundamental para você, aluno cidadão, compreender de forma ampla o nosso papel ativo enquanto profissional do serviço social. Bons estudos! Estudaremos o conceito e o caráter histórico da questão social, compreendendo o avanço do capitalismo no Brasil e seus impactos no modo de vida das diferentes classes sociais. Compreendendo o processo de precarização do trabalho no início do século XX e o agravamento da questão social que coloca a população brasileira à mercê de políticas assistencialistas e paternalistas, tanto do Estado quanto da Igreja Católica. Originalmente, a chamada questão social constitui-se em torno das grandes transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas na Europa no século XIX e desencadeadas pelo processo de industrialização. Essa questão assentou-se basicamente na tomada de consciência por parte de crescentes parcelas da sociedade de um conjunto de novos problemas vinculados às modernas condições de trabalho urbano e do pauperismo como um fenômeno socialmente produzido. Assim, se a pobreza nas sociedades pré-industriais era considerada um fato natural e necessário para tornar os pobres laboriosos e úteis à acumulação de riquezas das nações em formação, agora ela deveria ser enfrentada e resolvida para benefício, inclusive, do progresso material em ascensão. O capitalismo já revelava sua face mais degradante como o massacre diário e contínuo que submetiam os trabalhadores. No decorrer do processo, os operários vão adquirindo consciência política enquanto classe e passam a lutar por melhorias das condições de trabalho, salário e condições de vida. Para aprofundarmos nosso entendimento sobre a questão social no Brasil, temos que analisar o surgimento do trabalho numa sociedade em que a escravidão é a marca que se perpetua desde o período colonial e se estende ao Império. A burguesia explorava abusivamente do proletariado na compra da força de trabalho através do que o filósofo alemão Karl Marx denominou de mais-valia, ou seja, com o pagamento de baixíssimos salários e a exploração intensiva e extensiva da mão de obra do operário, o que aumentava os lucros cada vez mais da classe dominante. Assim como cita Marilda, a exploração abusiva a que é submetido, afetando sua capacidade vital, e a luta defensiva que o operariado desenvolve, aparecerão em determinado momento para o restante da burguesia como uma ameaça a seus mais sagrados valores, a moral, a religião e a ordem pública. Impõe-se, a partir daí, a necessidade do controle social, da exploração da força de trabalho. As condições de existência e de trabalho angustiantes da população operária mostram a extrema busca pelo trabalho excedente. Para entender melhor, não existia sequer
condições de moradia, saúde e higiene. Tampouco oferta de políticas públicas primordiais para a existência. O trabalhador só conta apenas com a venda diária da força de trabalho. Aliado a isso, os salários pagos eram ínfimos, sendo que a renda obtida não era suficiente para o sustento da família. Os operários sentem-se, então, pressionados pela entrada de mulheres e crianças no trabalho extenuante e escravo das fábricas. Cabe ressaltar que esses operários trabalhavam no início do século em uma jornada de trabalho de até 14 horas. Em 1911, era de 11 horas e em 1920, de 10 horas diárias. Tudo isso aliado a nenhuma legislação que lhe resguardasse férias, garantia empregatícia, contrato de trabalho, seguro contra acidentes e outros direitos trabalhistas, estando entregues à própria sorte. Devido às péssimas condições de trabalho, tornou-se necessária uma organização do proletariado para a defesa de melhores condições de vida e de trabalho. No entanto, tomaram formas diferenciadas nos diversos estágios de desenvolvimento. Sua constituição, na forma típica de resistência operária organizada, reunindo a parcela mais avançada do movimento operário. A mobilização dos operários exigiu da burguesia um controle maior do movimento dos trabalhadores, visando, é claro, a obtenção de maiores lucros. Portanto, as leis sociais foram o ponto forte dos movimentos realizados pelo proletariado em busca de uma cidadania social. Como poderemos ver, a questão social deixa de ser entendida apenas como uma fatalidade entre favorecidos e menos favorecidos, ou abençoados e desabençoados pela fortuna, para constituir-se na contradição antagônica entre burguesia e proletariado. O Estado, por sua vez, combaterá a organização e reivindicação do proletariado de maneira coercitiva através do aparato da repressão policial e, desta forma, o aumento da miséria da classe operária tem a mesma proporção da expansão da acumulação da riqueza da burguesia. As relações sociais eram fragilizadas ou quase nenhuma, e assim, diante de movimentos do proletariado na contramão com os pensamentos da burguesia, da produtividade acelerada e do lucro, instaurou-se na sociedade a questão social, assim como a incapacidade do Estado de conduzir a situação estabelecida. É possível perceber que a expansão do capitalismo se faz acompanhar da expansão da questão social. Assim, verifica-se que o progresso do capitalismo é proporcional ao aumento da pobreza e generalização da miséria. Para Martinelli, a questão social é o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos causados pelo progresso do modo de produção capitalista. O avanço capitalista produzirá em sua marcha a acumulação da pobreza e a generalização da miséria. Mas como pensar na questão social hoje, com o mercado instaurado, com a tecnologia avançada, a globalização, a mídia instantânea, a precarização do trabalho, a terceirização da mão de obra? Deparamos-nos com igual desvalorização do trabalhador, que hoje vivencia uma exploração camuflada e reduzidos direitos sociais. Tem-se, ao mesmo tempo, a miserabilidade tão presente nos grandes centros urbanos, a forma como a desigualdade tem repercutido na sociedade atual.
Tem-se também a generalização da violência, a violência de todas as formas. O profissional de serviço social se depara com estas nuances de uma questão social que se apresenta de formas diferenciadas. Após os grandes movimentos sociais do primeiro pós-guerra, tendo por protagonista o proletariado, a questão social fica definitivamente colocada para a sociedade. Datam dessa época o que se poderia considerar como sendo as protoformas do serviço social no Brasil. No entanto, para o aparecimento do serviço social, enquanto conjunto de atividades legitimamente reconhecidas dentro da divisão social do trabalho, se deverá percorrer um itinerário de mais de 2 décadas. Esse processo se acelerará no início da década de 30 com a mobilização do movimento católico leigo. Surgirá o serviço social como um departamento especializado da ação social, embasado em sua doutrina social. O relato desse processo está contido dentro de um quadro mais amplo que envolve a Igreja como instituição social de caráter religioso, portadora de uma doutrina universalizante e formulada por intermédio de um centro internacional. Para compreender a estratégia desenvolvida pela hierarquia durante a chamada Reação Católica, deve-se analisar a evolução da Igreja em seu centro nervoso, cujo desenrolar e experiência servirão de modelo de ação. Neste aspecto, observa-se a estreita ligação da hierarquia com o Vaticano e a orientação deste durante a entreguerra no sentido de influenciar as diversas igrejas católicas nacionais para aproximar-se da linha política desenvolvida na Itália e França. A religião católica perde sua ampla hegemonia enquanto concepção de mundo das classes dominantes, que se reflete, entre outras, no decréscimo de sua importância na filosofia, no movimento intelectual em geral e no controle dos movimentos sociais, e na sociedade civil, vendo evadir-se ou sendo expulsa de uma série de setores até então sob seu domínio quase absoluto. Assim, de concepção global do mundo, reduz-se a ideologia de setores subalternos, tornando-se uma casta de intelectuais tradicionais. A Igreja Católica, diante da necessidade de reagir, reagrupar suas forças para o alcance da reconquista de suas antigas prerrogativas e privilégios, tanto práticos quanto ideológicos, tomou por base, por meios de métodos organizativos e disciplinares, a constituição de poderosas organizações de massa, verdadeiro partido da Igreja, visando ao controle e enquadramento da população católica. O processo de reformulação da atividade política religiosa, comandada pela hierarquia, inicia-se a partir da segunda metade da República Velha e terá por bandeira recuperar os privilégios e prerrogativas perdidos com o fim do Império. Esse movimento condensa-se nos primeiros anos da década de 20, simultaneamente a outras manifestações como a fundação do Partido Comunista no Brasil, a realização da Semana de Arte Moderna, o início do ciclo das revoltas tenentistas, a crise do complexo cafeeiro e transformações sociais decorrentes do aprofundamento do modo de produção capitalista em termos nacional e mundial. A questão social como um problema concreto que se forma a partir do processo de industrialização e do surgimento do operariado e suas reivindicações, antes de 1930, não se inscrevia
como tema no pensamento dominante. Em 1919, era visto apenas como fato excepcional e episódico, como questão para o pensamento marginal e dominado. A classe dominante, detendo o monopólio do poder político e, por consequência, o poder de definir o que tinha legitimidade, colocava a questão social como ilegítima, subversiva, a ser tratada pelos aparelhos repressivos do Estado. Daí ser sentenciada na Primeira República como caso de polícia. Com a Revolução de 1930, a proposta de Vargas, embora se manifeste como tentativa de atualizar a modernidade prometida pela República de 1889, não se constituirá numa ruptura revolucionária que venha a alterar os fundamentos estruturais da sociedade, mas numa ruptura reformista que muda somente certos quadros institucionais sem qualquer modificação estrutural básica, nem superará o pensamento liberal, apesar de criticá-lo. No movimento de 30, inicia-se um novo período de mobilização do movimento católico laico. Em 1935, é criada a Ação Católica Brasileira, composta por instituições do apostolado social, onde a intelectualidade católica procurará a adaptação à realidade nacional. A sociedade é vista pela Igreja Católica como um todo unificado através das conexões orgânicas existentes entre seus elementos, que se sedimentaram através das tradições, dogmas e princípios morais de que ela é depositária. Família, corporação, nação, etc. Os grupos sociais naturais são organismos autônomos e não apenas mera soma dos indivíduos que os constituem, pois possuem uma unidade independente. Indivíduos e fenômenos sociais coexistem em coesão orgânica com a sociedade em sua totalidade. A tarefa da Igreja Católica perante a questão social se dará através do apostolado de seu movimento laico, cabendo a tarefa de reunificação e recristianização da sociedade burguesa, portanto, deverá abandonar sua passividade por uma atividade para recuperar o proletariado, livrando-o das lideranças perturbadoras. Ordenar as relações de produção a partir da restauração dos costumes cristãos que comprimem o desejo excessivo de riqueza e a sede de prazeres. Esses dois flagelos que muitas vezes lançam a anarquia e o desgosto no seio mesmo da opulência. A questão não estará apenas na formulação de uma política compreensiva para as classes exploradas. Será necessário harmonizar as classes em conflitos e estabelecer entre elas relações de verdadeira amizade. A Igreja Católica propunha uma ação sobre as corporações e demais grupos básicos, concluindo pelo alinhamento doutrinário do Estado laico ao direito natural, orientado por suas normas transcendentes. Paralelamente à formulação dessa estratégia, pela qual deixa de se antagonizar ao capitalismo, para concebê-lo através de uma terceira via, em que o liberalismo é substituído pelo comunitarismo ético-cristão, passando a localizar na vanguarda socialista do movimento operário seu principal inimigo. Radicaliza-se a postura anticomunista da hierarquia e do movimento laico, e o eixo principal de sua atividade de propaganda e proselitismo será, crescentemente, uma intensa campanha ideológica em que se procura vincular o comunismo às ideias de miséria e barbárie. O sentido da atuação da Igreja Católica
será a ação doutrinária, reconquistar as massas, ir ao povo e liberá-lo das influências nefastas do socialismo, aconchegá-lo no comunitarismo ético-cristão. O serviço social começa a surgir como um departamento especializado da ação social e da ação católica, num momento extremamente importante para a definição do papel da Igreja dentro das novas características que progressivamente vai assumindo a sociedade brasileira. Assim, estará profundamente relacionado a esse processo e à ação política e social da Igreja. As escolas de serviço social que começam a se organizar nesse período, incorporando alunos que são funcionários de grandes instituições sociais ou pessoas que aspiram a uma carreira remunerada, permanecendo em sua grande maioria dentro do bloco católico. A origem do serviço social, no militantismo católico e seu imbricamento com a doutrina social da Igreja, marcam profundamente seu conteúdo. A mobilização do laicado de que se origina o serviço social não tem, nem explícita nem implicitamente, um sentido de transformação social. Pelo contrário, a experiência de salvação pessoal será o fundamento dessa internalização e o apostolado, a extrapolação dessa experiência do plano pessoal para o social. As práticas sociais desenvolvidas pelos assistentes sociais se orientarão por uma lógica particular, ao pretender atuar sobre a questão social, negarão as transformações econômicas e sociais, isto é, a ação sobre as causas materiais da questão social para atuar sobre os efeitos. A ação educativa de levantamento moral do proletariado, a que se propõe o serviço social, aparece claramente como uma ação ideológica de ajustamento às relações sociais vigentes. Negada as bases materiais da situação social, considerada patológica, restará ao serviço social procurar modificar as representações que o proletariado faz de sua própria situação, levando-o a aderir à ordem social considerada essencialmente justa, malgrado alguns excessos. O serviço social não pode, assim, ser visto apenas a partir do desenvolvimento do prisma assistencial e caridoso da ideologia e prática católica. A questão social, assim nomeada pela primeira vez em 1830, foi suscitada quando da constatação do distanciamento existente entre o crescimento econômico e o aumento da pobreza. Por um lado, uma ordem jurídico-política que reconhecia o direito dos cidadãos e, por outro lado, uma ordem econômica que os negava. Para Castel, a questão social é caracterizada por uma inquietação quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A ameaça de uma ruptura é apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do conjunto. O social já existia na sociedade pré-industrial, uma vez que uma sociedade ordenada era ameaçada pela pressão exercida pelos que nela não encontram seu lugar. A diferença da questão social na fase do capitalismo industrial para o anterior diz respeito ao surgimento de novos atores e novos conflitos. O novo perfil que se busca para o assistente social é de um profissional capacitado para múltiplas análises dos processos sociais, tanto em suas dimensões macro quanto cotidianas. Um profissional criativo, inventivo, capaz de entender e atuar pela transformação do real adverso. Parabéns! Você concluiu mais uma disciplina.
Aprofunde agora seu conhecimento pesquisando no material impresso, interagindo conosco pelo ambiente virtual. Abraços.